Olá, meus amigos leitores. Esse jargão já pegou, não tem jeito. Depois de 100 vídeos, 100 livros, é esse mesmo, vai ficar. Bom, nós estamos aqui no mês de setembro. Eu prometi para vocês um livro, então não precisa fazer segredo, você já sabe qual livro é. A Graça Extraordinária de Aline Barros. Minha esposa pediu. Minha esposa, desde que eu a conheço, ela tem 29 anos. Agora, esse ano, depois de 15 anos de casada, ela assumiu que chegou nos 41, mas é para falar que tem 40. Ela disse que não posso falar que ela passou dessa idade. Então, agradecendo aqui, feliz aniversário, mulher. 40 anos, parabéns. Só que não, mas parabéns. Então ela compra os livros e fala assim, amor, lê pra mim, depois você me conta. Então tá aqui mais um livro que ela solicitou e eu li. Não só li esse, como já li o próximo dela também. Para você assistir, vai ter que chegar lá e me encontrar lá, que já estou lá. Vamos assistir o próximo. Então, esse Graça Extraordinária é um livro lançado em 2015, um livro um pouquinho mais antigo, pela editora Thomas Nelson. Gostei, podia ter vindo igual os C.S. Lewis aqui, cadê? Tá do lado de cá. O C.S. Lewis bem bonitinho, capa dura, tá escondido ali atrás. Mas tá bom, ficou bonito, é o que tem. A minha edição é de 2015, tem 188 páginas, é bem rapidinho, bem gostoso de ler em 10 capítulos, separado em duas partes, então eu vou explicar as duas partes que fica mais tranquilo. Esse livro eu recomendo para neófitos. Por que você deve ler esse tipo de livro aqui? Porque é uma cantora famosa, brasileira, e a gente quer conhecer não só das letras, mas o que ela vive, o que ela pensa. E por que eu recomendo para neófitos? Porque é bem basiquinho, é um livro cristão bem suave, bem tranquilo, bem simples. Então você pode recomendar aí para um novo convertido, para um cristão que está começando agora no seu ministério. Então ele vai conhecer não só um pouco das músicas, das letras dela do louvor, mas um pouco do que ela está explicando aqui dessa graça extraordinária. Na minha visão leiga, assim, imatura, simples, eu chamaria de talvez, milagre extraordinário. Porque a graça, ela vem para todo aquele que mesmo quem não tenha recebido o milagre. Então ela vai contar aqui, cada caso que ela conta um testemunho de alguém, e ela não cita a fonte, só bota o nome da pessoa, não tem problema se for fictício ou não, o importante é passar o conhecimento. E essa fonte, essa pessoa, esse testemunho que ela cita, ela vai citar ali uma parte de uma música dela, e vai falar que isso é a graça de Deus. Sim, claro, com certeza. Mas mais um milagre do que a graça. Porque a graça, vamos lembrar, que é uma salvação imerecida, e ela vem para você mesmo que o milagre não chegue. Então se você não foi curado, se você não foi salvo do problema que você quer ser resolvido, você sofreu a consequência por aquilo, a graça também vai te alcançar, tá bom? Mesmo que nós vemos ali vários personagens bíblicos que morreram da sua doença, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, aonde a cura não chegou, o milagre não chegou, mas a graça chegou. A graça é para todos, até para os enfermos. E aqui, no caso, ela está colocando a graça para aqueles que receberam a cura. Então eu trocaria aqui só um simples assim, o milagre extraordinário. Pronto. Opinião minha, deixa isso para lá. Ignora se não fizer sentido para você. Para mim, faz sentido porque a graça, ela é para todos, até para quem não chegou à cura, beleza? A introdução ela vai contar um pouco da história do familiar, onde os pais dela tiveram ela indesejadamente. Foi uma gravidez não planejada, mas de qualquer forma não foi indesejado. A palavra não foi legal, né? Foi não planejado. Então, quando nasceu, o pai ficou super feliz, a mãe ficou super feliz e acabou criando essa menina extraordinária, cresceu como uma grande mulher aí, e não foi planejado. Eu, graças a Deus, tive esse privilégio de planejar os meus filhos e tenho muito prazer em ter eles na minha vida. Era algo que eu queria, da forma que eu queria, da maneira que eu queria, a quantidade que eu queria, o sexo que eu queria. Deus foi muito benevolente comigo, é muito mais do que eu mereço, mas desde adolescente eu falava que eu teria duas mocinhas e a diferença entre elas de 3 anos de idade, e de fato foi assim, após o 2º ano de casamento. Do jeito que eu falei, aconteceu, Deus é maravilhoso, ele foi muito benevolente, eu não mereço nada disso. E ela nasceu num lar dessa forma, onde simplesmente ela não tinha sido planejada para nascer, mas nasceu e foi muito acolhida, tanto que ela tem essa vida extraordinária que ela tem hoje, por causa da família que teve todo esse esteio por trás dela para poder fazer. Então ela foi muito amada, muito aceita. E aí esse livro aqui, ela vai lidar, já ainda na introdução, dizendo que ela teve muito desejo no seu coração de falar para as pessoas, para os cristãos, os novos convertidos, sobre fé, obediência e humildade. Para ele, esse tripé aqui é extremamente importante para alcançar essa graça que ela está dizendo. A graça, na verdade, não depende de nós. Ela é alcançada pela graça do nosso Salvador e nosso Senhor. Ele que nos dá por nós não merecermos. Se dependesse de qualquer atitude nossa, de fé, de obediência ou de humildade, a gente nunca conseguiria. Misericórdia. Mas enfim, é assim que é, por isso que o seu Pai, nosso Senhor Deus, mandou o seu Filho para nos salvar. Se não fosse ele, independente do que a gente fizesse, a gente nunca alcançaria. Mas bom, ela vai dizer aqui que se você manifestar esses 3 pontos, você pode alcançar o milagre. Por isso que eu quis trocar o nome para milagre, porque ela vai citar vários milagres aqui de testemunho, e não testemunho de graça. Mas é só a questão de interpretação do texto, do nome que está dizendo. Mas vamos lá, deixa de ser chato, você é muito chato. A primeira parte, então, ela vai explicar o que é a fé.
E ela vai dizer que fé não pode ser uma montanha-russa de altos e baixos, um dia você acredita, um dia você não acredita, um dia você tá bem, você esquece da sua fé, um dia você tá mal, você lembra dela, você tá passando por dificuldades e você lembra, é assim que a vida é. Então ela vai dizer que não é bom você fazer isso, porque Deus é o Deus do impossível, ele tá com você tanto momento de alegria quanto de dificuldade. Isso é legal, você entender que Deus é impossível para tudo, nada é impossível para Deus. Pronto, ficou melhor dessa forma. Porque a gente começa a limitar muito Deus. Acho interessante que algumas pessoas não acreditam que Deus tem a capacidade de salvar todo mundo. Fala assim, algumas pessoas vão ser condenadas para o inferno. Beleza, pode crer do jeito que você quiser. Mas eu acredito que Deus, ele é tão maravilhoso, tão perfeito, que ele pode criar uma circunstância ímpar que pode salvar a vida de uma pessoa. E graças a isso, nós continuamos evangelizando e pregando a palavra do Senhor, porque, afinal de contas, é ele que faz. É o Espírito Santo que manifesta. E não eu, quem sou eu para fazer alguma coisa? O máximo que eu posso fazer é gravar um vídeo para vocês sobre o livro da Aline Barro no aniversário da minha esposa. Parabéns. Te amo, minha querida. Então ela vai falar que lutas e provações são para manifestar a sua fé e para edificar quem você é, para aumentar os seus valores morais e as suas virtudes. Opa, eu já li esse livro, hein? É de Sêneca. Então eu vou fazer assim, ó. Como eu falei que o livro eu achei um pouco raso, mas assim, no meu ponto de vista, de repente para você é um livro que vai mudar a sua perspectiva, por isso que eu falei que eu recomendo para os neófitos, eu vou, cada parte, cada tema que ela falar, eu vou recomendar um livro que eu já tenho aqui no canal para poder engrandecer um pouco mais esse vídeo e esse conteúdo, porque senão eu ia falar 2 minutos e acabou. Acho que o livro é bem curtinho. Então, esse livro aqui ele vai falar exatamente isso, que todas as adversidades, as dificuldades que você passa na vida servem para você manifestar as suas virtudes. Aí é bacana demais, né? Então quando você pensa que aquela dificuldade que você está passando é para tornar você uma pessoa melhor. Ela vai dizer então no final da primeira parte sobre fé que você precisa de um propósito de vida. Sem propósito, sem motivo para a existência, não faz sentido você viver. É como se você estivesse morto em vida, porque afinal de contas a sua vida não tem motivo de viver. Pô, fera, hein? Ela vai falar então, no segundo ponto, sobre obediência, que é o oposto ali da obediência, seria você ter orgulho, uma vaidade. Que isso, ela interfere na sua obediência. É óbvio, se você é uma pessoa orgulhoso, soberba e vaidosa, você não vai obedecer a ninguém. E o princípio da liderança é exatamente esse. Você dividir as tarefas e se colocar no seu lugar. Sempre vai ter pessoas acima de você e sempre vai ter pessoas abaixo de você. É assim que a vida funciona na família, no trabalho, na escola, na sociedade, no reino espiritual, tá bom? E ela vai deixar isso bem claro. Então ela vai confirmar ainda essa questão de obediência, dizendo que um lar cristão, ele não garante uma salvação, porque todo mundo vai chegar no momento da sua vida que vai ter que passar pela sua conversão, e aí ela vai contar que ela passou por isso, mas ela não conta. Eu acredito que no próximo livro que eu vou trazer para vocês ela conte. Eu não li, então eu falo que acredito, mas você vai ficar para assistir o próximo vídeo, com certeza. E aí lá eu te conto. Então ela vai dizer que se a família não garante salvação, quem garante salvação é a tua experiência com Deus. Então todos nós vamos passar por uma adversidade. Reiterando mais ainda o que eu acabei de falar, que Deus tem a possibilidade de salvar a todos, à medida que Ele cria circunstâncias para que as pessoas se salvem através dos seus aprendizados de vida, né? Da sua moralidade, como citei agora de Sêneca. Então ela vai dizer que nós somos livres para tomar as nossas decisões e olhar para onde quer que nós olharmos e andar onde quer que nós andemos, com quem quiser que a gente anda. Opa, eu falei desse livro também, hein? O Desafio de Todo Homem vai falar sobre o controle da sexualidade masculina, tem também referências femininas, mas a ideia é o homem decidir aonde ele quer olhar e não se deixar levar pela sociedade que molda a sexualidade masculina, dizendo que tem que estar à flor da pele o tempo todo. Não, não é bem assim. Então eu acabei de falar sobre isso e ela falou exatamente isso, é bem legal. Eu falei, uai, foi o vídeo que eu postei agora há pouco, já bem imediatamente anterior a esse. Bem interessante. O terceiro ponto é sobre humildade, onde ela vai falar que você deve saber quem você é. Humildade, gente, não é ser humilhado. Humildade não é estar debaixo das pessoas. Uma vez eu falei para um amigo que ele era a pessoa mais humilde que eu conheci na minha vida. Aí ele ficou tão ofendido que até a amizade acabou. Eu falei, gente, humildade é você tratar os outros da maneira que eles merecem. Não da parte mal, para. Porque você merece assim, se você ajude um pouquinho. Brincadeira. Você tratar os outros de uma maneira benevolente, de uma maneira boa, você cuidar do próximo como se fosse assim mesmo. Humildade é você entender o lado do outro, mas não é se colocar do lado do outro, porque enfim você não consegue viver a experiência que ele viveu, mas é tentar entender um pouco da dor que o outro está passando e tentar ajudar, socorrer e fazer o que você pode fazer. Então quando a gente fala de humildade, a gente fala sobre isso, de você abrir um pouco de quem você é e se estar mais um pouco do lado do outro, ajudar a outra pessoa, ser uma pessoa humilde. Isso é ser humilde. Ser humilde é a pessoa ser humilde, é tipo dicionário, né? O ato de praticar a humildade. O sinal da humildade é a gratidão. Quando você pensa que você pode retribuir ao outro pelo que o outro fez por você, é gratidão. Então, o sinal da humildade é gratidão. Então, é exatamente esse o contexto aqui que a gente vai trazer de humildade. Um exemplo que ela traz é do templo de Davi. Não é, né? É o templo de Salomão. Por quê? Porque Davi queria construir o templo e Deus falou para ele não construir, e quem construiu foi o filho dele. Isso é um exemplo de humildade. Ele falou assim, bom, já que eu não posso construir, vou preparar tudo para que meu filho construa e dar honra e glória a Deus, claro, através da mão de obra dele que vai construir o templo. Então é um exemplo de humildade que ela cita aqui. A primeira parte do livro vai compor esses 3 conhecimentos, e na segunda parte ela vai explicar 10 tópicos ali, 7 tópicos, são 10 capítulos, já foram 3, 7 tópicos do que você vai fazer, de como alcançar essa graça extraordinária, utilizando esses 3 pontos. Eu vou sintetizar aqui para ficar bem simples.
Então ela vai falar ali que para você alcançar essa graça, ou quando você usa a obediência, a humildade, a fé, você vai atingir o perdão. O perdão é algo que é inerente do ser humano. Não vai falar que o perdão é transcendental, que não é. O perdão é inerente do humano. Nós temos o dever de perdoar 70 vezes 7, como diz o Cristo. Esse livro aqui eu explico muito para vocês detalhadamente sobre o perdão. Vou deixar no card. Os livros que eu estou falando aqui não tem como colocar todos no card, só cabe 5 cards, mas esse aqui eu faço questão porque o perdão é algo extraordinário dentro do Evangelho e é algo que os cristãos precisam praticar. Primeiro, perdão contra si, porque nós não nos perdoamos pelas falhas que cometemos. E depois contra o outro. Como é que eu vou perdoar o outro se eu não me perdoei? Então eu vou ter mágoas até de mim mesmo. Mas o perdão ele tem que ser mútuo, tanto para o outro quanto para si. E às vezes você não tem como nem perdoar o outro porque ele já não está mais perto, então você tem que se perdoar. O perdão é voltado para você, o perdão é algo que fica livre para você, te liberta. Então esse livro vai trazer todos os detalhes, explicando detalhadamente, porque aqui ela só sumariza um pouco sobre o perdão, e esse livro ele é bem completão para o cristão entender sobre o perdão. Inclusive ela vai contar uma história aqui de um casal que recebeu a traição, como se pudesse ganhar, né? Foi traído e a pessoa orou, jejuou e cantou as músicas dela. Todos os milagres são assim, tem que cantar as músicas dela. E acaba ganhando o marido de volta depois dessa traição. Perdoou, porque o marido resolveu voltar para casa e para a família. Teve uma família estruturada. Aí cada um vai ter o seu caso, mas eu acho interessante esse perdão onde a família volta a ser estruturada. Eu sou a favor do perdão. O segundo ponto é sobre liberdade, e aí esse livro aqui é o que mais vai falar sobre liberdade, porque ele vai explicar exatamente uma concepção. Se você estivesse no lugar de Cristo, na verdade, se Cristo estivesse no seu lugar, qual a atitude que ele tomaria? Essa questão de liberdade não é libertinagem, você está livre para fazer o que quiser. Não, tudo é lícito, mas nem tudo convém que nós façamos, porque não nos faz bem. Esse livro vai colocar essa situação em xeque. Se você é um cristão, qual vai ser a sua atitude mediante aquele ponto? Eu expliquei bem detalhadozinho sobre isso nesse livro, porque essa percepção de Cristo no nosso lugar é um pouco impossível para nós imaginarmos, porque ele é Deus, mas no nosso entendimento do que é Jesus, de como Jesus faria, já é o suficiente para entender que ele não faria muita coisa que o nosso caráter ou a falta dele acaba nos produzindo fazer. É interessante você pensar dessa forma de liberdade. Liberdade não é fazer o que você quer, pelo contrário, você vai ser escravo da sua mente quando você faz o que você quer. Liberdade é justamente você, às vezes, optar por não fazer, porque você é livre justamente para dizer até não. Isso é bem interessante. O próximo ponto é sobre influenciar, porque os cristãos acabam influenciando as outras pessoas através dessa graça, quando você tem fé, obediência e humildade. E sobre influência, tem esse livro que eu trouxe para vocês sobre essa questão de liderança corporativa, mas também no meio cristão, no meio filantrópico. Então ele vai falar muito sobre a questão dos influenciadores. Tá vendo? Um livro bem interessante para cada um dos temas que ela falou. Sobre fortalecimento, ela vai falar sobre oração. Oração, C.S. Lewis, esse livro explica bem detalhadinho para você que é cristão, entender como é que pode, o que não pode, qual é a fé peticionária, como é que você ora, como é que você não ora. Todos os livros que eu estou citando tem aqui no canal. E esse livro é bem interessante. Vou deixar no card esse aqui também. Falei que era 5, é o segundo. Alguns vai ficar mais perdido aí. Mas oração é algo importante. O cristão tem que orar. Quando? Todo dia, toda hora, todo momento. Nossa respiração tem que ser oração. Todas as nossas atitudes têm que ser voltadas para a honra e glória do Senhor. Todos os nossos passos têm que ser voltados para a honra e glória do Senhor. Tudo que você faz. Ah, mas eu estou ali no banheiro, ali num momento de intimidade ali, fazendo o número 2, tem que estar oração. Sim, por que não? Qual que é o problema? Se ele te fez dessa forma, ele sabe que você vai estar fazendo aquilo. Tanto que quando você tem um bebê pequeno, você limpa ele naquele momento, né? E está em comunhão com ele. Então, é assim que funciona. As pessoas tendem a pensar que tem momentos que Deus não pode participar da sua vida. Por quê? Por quê? Estou com a minha esposa ali, um momento íntimo, é um momento de oração. Por que não? Sim, porque ele está conosco, porque é um cordão de 3 dobras o casamento. É homem, mulher e o Senhor ao nosso redor. É um cordão de 3 dobras. Não tem como, sempre foi assim, sempre vai ser. O próximo ponto é sobre milagres, e aí milagres ela vai falar do pensamento positivo. Napoleon Hill é o cara que falou que se você pensa, você acredita, você consegue realizar. A atitude mental positiva não é um livro cristão, mas é um livro que vai trazer muita concepção para você entender como é que funciona o nosso mundo e como que você pode criar aquilo que você imagina. Inclusive, aquilo que você vai criar tem que vir primeiro na sua mente. Então, para que você tenha esse milagre que vai acontecer na sua vida, você tem que entender do que Deus é capaz. Ele é capaz de todas as coisas. Só depende do quanto que você acredita, do quanto que você pode realizar. Não depende de você, amigo. Se você acredita que depende de alguma coisa de você para o milagre acontecer, você não entendeu. Depende da boa vontade de Deus. Tudo depende dele. Se ele quiser que aconteça, vai acontecer. Se ele quiser que não aconteça, não vai acontecer. Ainda assim, a graça te alcança. É esse o segredo. Nunca depende da sua atitude mental positiva, só depende dele. O que depende de nós é a atitude para produzir, para ir e fazer, porque tem cristão que está de braços cruzados esperando o milagre chegar. Não, o milagre vai ser produzido através das suas atitudes. O milagre é produzido em encaminhamento. Eu citei aqui o livro do Bom Dia Espírito Santo do Benny Hinn. Ele era gago e se tornou esse grande profeta, esse grande evangelista,
que foi curado no púlpito, ou seja, trabalhando. Ele subiu, na hora que ele foi pregar, ele nunca mais gaguejou. Por quê? Porque o milagre acontece em ação. O milagre não acontece no ostracismo. O milagre não acontece parado, é agindo. Ah, mas eu não posso me locomover. Então o milagre vai acontecer na sua vida agindo. Não é eu locomover com as pernas, é fazendo. Então, muitas pessoas que receberam milagres no hospital, de cama, mas estavam evangelizando para as enfermeiras, para os médicos. Então, o milagre acontece quando você está em ação. Lembra disso. Vai fazer diferença na sua vida. E falando em ação, nós temos aqui justamente o evangelismo. É uma parte da graça, é uma parte que vem de Deus para nós, quando nós temos a fé, a obediência e a humildade. Não tem como você receber a bênção divina na sua vida, a salvação mediante Jesus Cristo, e você não espalhar isso para todo mundo. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de cristão. O primeiro é aquele que senta na igreja ou escuta a palavra digitalmente, ou de alguma forma, inclusive por esse meio aqui, e esse cristão não acontece nada, ele simplesmente acha interessante. Bom, legal. Essas palavras são interessantes. O segundo tipo de cristão é aquele que recebe e se transforma. Caramba, eu vou mudar minha vida, isso aqui é bem legal. Mudou a minha perspectiva, mudou a minha forma de pensar. Aconteceu uma metanoia aqui no meu pensamento. Eu me tornei uma pessoa diferente. Mas ainda não é o suficiente. O terceiro nível de cristão é, além de participar, de entender e se transformar, de levar essa mensagem para o próximo. O evangelismo é a parte principal do cristão. Não basta você ser transformado, você tem que levar essa mensagem para outra pessoa. Aquilo que te faz bem, então você come uma comida gostosa, assiste um filme bom, você vai a um lugar agradável, você recomenda para as pessoas. Nossa, vai lá que lá é bom. Ó, aquele cachorro aqui da esquina ali é gostoso. Esse canal aqui é muito bom, vou te recomendar aqui. Obrigado para vocês que estão recomendando aí para terceiros. Gostando demais desse encaixe com vocês aqui, desse relacionamento. Então, se você gosta, você indica. E como é que você não vai evangelizar? Se você tem um Senhor, o Salvador, que transformou a sua vida, que faz das tripas coração para que você possa ter o bom e do melhor. Não, não é assim que funciona. Deus não está aqui para nos dar o que nós queremos. Ele não é Papai Noel, nem Mega Sena. Ele não é a função de Deus, não é essa. Nós vamos conversar sobre isso em outro vídeo. Inclusive, esse livro fala um pouco sobre isso, já vou recomendar ele. Deus, ele está aqui não para fazer as nossas vontades, mas que nós façamos aquilo que devemos fazer para que tenhamos a moralidade de Cristo em nós perante o próximo. Acabou. Se por uma graça e misericórdia ele te concedeu uma bênção, é justamente porque você não merece, mas porque ele quis. Entenda isso. Deus o milagre dele é impossível para ele. Não depende de você. Não é para você. E não é por você. É por ele. Sempre. Isso é cristianismo. Foi assim que Jesus fez. Bom, de bom, Evangelho do Fogo, livro bem legal. Esse eu vou deixar no card também. Esse livro é muito bom. Você precisa ver, você precisa entender, você precisa assistir esse vídeo. Esse vídeo é bem legal. Bom, a última recomendação, então, a salvação. E ela vem justamente pela oração, e a salvação vem pela oração de entrega, você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A salvação foi adquirida mediante a morte de Cristo no Calvário. Ele foi o nosso Cordeiro imaculado ali, o seu sangue foi aspergido para que nós pudéssemos ser remidos do nosso pecado. E você entender o que acontece após a vida, quem é esse Deus e como ele funciona, esse livro vai trazer todas essas explicações. Se você é um teólogo mega avançado e você não concorda com o Rob Bell, beleza, não tem problema. Ou se você não é e não concorda, também não tem problema nenhum. Eu acho muito legal que ele fala isso no livro dele. Se você não acredita no que ele fala, ou aceita o que ele fala, não tem problema, porque na verdade essa concepção é sua, só depende de você, é o teu relacionamento e intimidade com o Senhor, e isso ela vai trazer nesse livro, essa graça imerecida que nós recebemos é de um relacionamento com ele. Inclusive vou deixar algumas frases nos shorts que ela citou aqui no meio do livro, que esse relacionamento depende de você, não depende de outro, e a busca que você tem pelo Senhor depende de você. Inclusive ela vai citar aqui de pessoas que escutam ensinamentos aí meio controversos e não buscam a veracidade. Busque entender aquilo que está sendo ensinado para você. Se qualquer coisa que eu falei para você que for alguma asneira, pesquise, estude e retenha o que é bom. Pronto, acabou. É simples assim. Esse é o lema do nosso canal. Aprenda e retenha o que é bom. Às vezes o que eu falei aqui não serve para você, mas vai servir para muitos outros. E se não serve para você, não tem problema, vai servir para outro. Se não serve para outro, pode servir para você e vice-versa. A ideia é que a salvação seja para todos. E a graça extraordinária vai ser alcançada na sua vida não mediante o que você faz, mas mediante a vontade do Senhor. Então por isso que, mais uma vez, eu vou enfatizar que eu colocaria milagre extraordinário, que também não depende de nós, mas fé, obediência e humildade é algo intrínseco do cristão e algo que ele tem que entender o que ele é, o que de fato são esses 3 pontos e do que ele serve. Então o que eu citei aqui de perdão, de liberdade, fortalecimento, milagres, comunhão, evangelismo, salvação, influência, tudo isso que foi citado aqui nesse vídeo é algo interessante, intrínseco e obrigatório que vai acontecer na vida do cristão quando ele tem fé, obediência e humildade. Bom, fica aqui mais um vídeo para vocês. Esse foi o livro do mês de setembro, um livro pedido por vocês. No caso, foi a minha esposa que pediu. Mais uma vez, um parabéns aí para você. Que Deus abençoe muitos anos de vida. É muito bom estar casado com você. Espero que a idade que você tem hoje, nós possamos viver o triplo de casado. Eita, poxa, vamos ter que criar uma ciência para viver acima dos 200 anos, então. Matemática não bateu, né? Vou ler mais um livro dela. Trago para vocês logo na sequência. Vamos lá. Espero você em mais um vídeo. Já estou lá, vos esperando. Que Deus abençoe.
mais uma semana de sucesso e de felicidade para vocês.